Você quer começar a trabalhar com a linguagem R de programação, mas está perdido e não sabe direito por onde começar? Então, fica ligado aqui neste vídeo que eu preparei tudo o que você precisa saber de básico para esclarecer essas ideias na sua mente antes de você começar a trabalhar com a linguagem R. Vamos lá. Bom, eu preparei aqui este diagrama, tá? Onde eu mostro para você qual que é a estrutura básica que a gente tem ao redor da linguagem R de programação, tá? Então, inicialmente, eu quero dar uma ênfase para essa parte de cima, onde eu rabisquei aqui a logotipo da linguagem R e também fiz uma flechinha para os pacotes. E o que que eu quero dizer com isso aqui? Você pode imaginar que a linguagem R de programação, quando você instala ela, a primeira coisa que você vai fazer depois de assistir esse vídeo, quando você começar a colocar a mão na massa, é baixar a linguagem R de programação. E ela já vai vir com o que a gente chama de distribuição básica, que contém um monte de funções já próprias, inclusive já tem coisas bem legais, como alguns testes estatísticos, por exemplo, já embutidos nessa distribuição básica. Inclusive é possível fazer alguns gráficos, gráficos de box plot, histograma, densidade, mas são coisas básicas, tá? Mas já tem muita coisa disponível nessa distribuição básica do R quando você instala a linguagem. Porém, quando você começa a trabalhar aí com questões mais específicas, você obrigatoriamente vai ter que instalar pacotes adicionais, tá? Então, o que que são pacotes, né? Pacotes são, dentro da linguagem R, um pacote, ele é um conjunto de diversas funções que resolvem um tipo de problema específico. Por exemplo, a gente tem pacotes para gerar gráficos interativos, a gente tem pacotes para transformação de dados, temos pacotes que têm funções para rodar modelos de machine learning, por exemplo, tá? E vale comentar que a própria distribuição básica do R, ela também contém um monte de funções, né? E caso você não esteja entendendo direito o que são essas funções, eu gosto de fazer um paralelo aqui com as funções que a gente tem no Excel. Então pensa lá na função soma, por exemplo, no Excel. Você precisa digitar igual, soma, abre parênteses e aí você começa a colocar os parâmetros ali que são os itens que você quer somar. Da mesma forma, no R, a gente tem as funções, cada função tem os seus parâmetros, ou seja, a sua forma de implementar essa função na prática, tá? Então é isso que a gente tem dentro do R, diversas funções, e os pacotes são funções específicas que você vai escolher se você quer instalar elas ou não. Você não vai instalar todos os pacotes adicionais, até porque são muitos, mas você vai instalar aqueles pacotes adicionais que você precisa para resolver os problemas específicos aí das suas análises de dados, tá? E onde estão então esses pacotes e também a linguagem R na versão oficial? Estão neste site aqui que é o CRAN. CRAN vem de Comprehensive R Archive Network. Numa tradução livre seria algo como uma rede de arquivos, né, abrangente sobre a linguagem R. Ah, e eu quero te mostrar aqui rapidamente o que que a gente tem no site do CRAN, tá? Então, opa, aqui eu já estou um pouquinho à frente. Este aqui é o site, a home, né, deste site, e aqui é onde, depois dessa aula, você vai baixar a linguagem R para o sistema operacional que for aí o sistema que você trabalha. Mas também tem um item aqui legal, que é nessa página que é sobre os pacotes, packages, aqui embaixo. E aqui a gente tem a lista de, né, neste item Table of Available Packages, a gente tem a lista de todos os pacotes disponíveis para download hoje na linguagem R. Então você pode ver a minha barrinha de rolagem ali, ela custa a baixar, né? São realmente, aí é uma grande quantidade de pacotes que a gente tem. Bom, beleza. Mas então voltando aqui para o nosso diagrama, dando sequência, já temos a linguagem, temos os pacotes, mas a gente precisa também, para executar essa linguagem de programação, a gente precisa de uma IDE. Na verdade, a IDE, ela não é obrigatória, já vou comentar o que que ela é. A gente poderia, a gente pode, na verdade, abrir o terminal, o prompt de comando, e começar a escrever comandos na linguagem R de programação. Isso também funciona para outras linguagens de programação. Porém, isso não é recomendado porque é muito ruim, não é feito para isso, né? O prompt de comando não é feito para trabalhar com projetos assim grandes, né? E nem tão nem grandes, então ele não é feito para você trabalhar com uma linguagem de programação.
Então, para isso, a gente tem as IDEs, que são softwares amigáveis, que têm uma aparência, um visual legal, intuitivo, com ferramentas práticas, já focadas aí para a gente trabalhar com as linguagens de programação. Bom, IDE vem de Integrated Development Environment, então é um ambiente de desenvolvimento integrado que facilita o trabalho com uma linguagem de programação específica. E a gente tem a principal IDE para a linguagem R, que é o RStudio, tá? O RStudio, ele pertence à empresa POSIT, tá? Talvez você não saiba, mas no ano de 2022, a empresa que então era chamada de RStudio, o mesmo nome da IDE, mudou o nome para POSIT, tá? Então talvez você ainda escute RStudio se referindo à empresa, mas hoje a empresa que mantém o RStudio IDE se chama POSIT, e o RStudio, a IDE RStudio é um dos produtos que a empresa mantém, que a empresa tem à disposição, tá? Inclusive, o RStudio ele está associado com o próprio desenvolvimento, o desenvolvimento do software da IDE RStudio está associado com o próprio desenvolvimento da linguagem R. E também o próprio desenvolvimento da empresa POSIT, que antigamente era chamada de RStudio, porque além dessa IDE, eles têm também inúmeras outras iniciativas dentro da linguagem R, como por exemplo, diversos pacotes que são muito utilizados, são eles que mantêm. E eu quero te mostrar aqui rapidinho. Bom, vou te mostrar agora aqui rapidinho o site da POSIT, tá? Esse aqui é o site deles, posit.co. Não é .com, é só .ca. Você pode dar uma olhadinha depois, eles têm um monte de materiais legais aqui. E aqui eu deixei só o link do RStudio Desktop, que é onde a gente baixa. Então, primeiro ele instrui você a instalar a linguagem R e depois a instalar o RStudio, que é este software que eu estou comentando, tá? Mas você pode ver que a gente ainda tem também uma outra IDE que eu trouxe aqui. Provavelmente tem outras IDEs que a gente também consegue trabalhar com a linguagem R, mas essas são as principais. O VS Code, ele é talvez a principal IDE utilizada por desenvolvedores e programadores no mundo todo para trabalhar com basicamente qualquer linguagem de programação. Pelo menos as principais, com certeza, estão ali dentro do VS Code. Você consegue usar a IDE do VS Code para trabalhar com basicamente qualquer linguagem. E para a linguagem R não é diferente. Então, se você já é um programador, já é um desenvolvedor e está acostumado a trabalhar com VS Code para outras linguagens de programação, você pode continuar usando ele para a linguagem R também, tá? É bem tranquilo. Então, só quero te mostrar aqui o site, perdão, o site do VS Code é esse aqui, VS vem de Visual Studio, então code.visualstudio.com é o site dele, tá? Mas se você nunca trabalhou com a linguagem R, nunca trabalhou com programação e está começando agora na linguagem R, eu recomendo que você comece pelo RStudio, tá? Até porque a maioria dos materiais de aulas e tudo mais são feitos utilizando o RStudio. Acho que vai ser um pouco mais fácil para você. Mas caso, como eu já falei, você venha de outra linguagem de programação, então pode seguir usando o VS Code sem problema nenhum. Bom, com essas informações, eu espero ter esclarecido um pouco o que a gente tem aí de ambiente, de ecossistema ao redor da linguagem R de programação. Se você tem alguma dúvida que eu não consegui esclarecer aqui neste vídeo, deixa aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder aí para você. Até mais então.